Bom dia, meus amigos inscritos e inscritas no canal O Vasco em Pauta. Estamos aqui agora, mais uma vez, para fazer um videozinho depois do lamentável resultado obtido pelo Vasco ontem contra o São Paulo, né? O time continua sem vencer e o Barbieri continua sem convencer, né? E eu, como vocês puderam observar na capa desse vídeo, eu considero isso tudo um resultado de um planejamento mal feito pela SAF do Vasco. Tudo que foi feito até agora, ou quase tudo que foi feito até agora, foi feito de forma errada. Os resultados comprovam isso, né? Porque você vê, a SAF já começa errado, escolhendo o dirigente como Paulo Brax, que no meu entendimento foi o que sobrou para o Vasco poder contratar, porque na verdade os que o Vasco tinha como opção, como prioridade, o Vasco não conseguiu contratar. Aí foi lá e pegou o dirigente que estava disponível, que foi o Paulo Tartaruga Brax, que está fazendo um trabalho péssimo no Vasco, né? E os resultados estão aí e não me deixam mentir. Aí depois começa o Paulo Brax a trabalhar, né? Achando que é uma soberba monstruosa, cheio de segredinho para lá e para cá, e tá se achando o presidente, né, o dono do clube, é que manda. Aí vai e me contrata um céu flamenguista, que também incompetente, também não atua. Um céu flamenguista, incompetente e que não atua. Quantas vezes vocês veem esse cara falando, se manifestar de alguma coisa? Nenhuma, gente. Se tirar ele de lá, não vai fazer falta nenhuma, rapaz. Tira ele de lá, que não vai fazer falta nenhuma. É um dinheiro que a SAF está gastando aí à toa. Porque vocês também se recordam que o cara que foi cotado para ser céu do Vasco foi o Juninho Pernambucano, que é vascaíno. Entendeu? Aí, não sei se o que aconteceu, daqui a pouco veio como opção esse cara aí, esse Luiz Melo aí, que nada faz, né? E resultado dessa mistura de Paulo Brax com Luiz Melo com SAF, uma mistura mal feita, deu o Barbieri. O Barbieri também, ele foi o refúgio do refúgio. Porque vocês lembram, né, cara? Ninguém vai esquecer que foram diversos nomes cogitados no Vasco. Começou com o Vovôs, o técnico do Fortaleza, né? Aí depois veio o técnico português, veio Dorival Júnior, veio Renato Gaúcho, veio um monte de cara, e nós acabamos com quem? Com o mais incompetente de todos, que é o Barbieri. Para o Vasco, que estava precisando se reerguer, reconstruir, precisava de um treinador experiente, um cara com bagagem, né? Aí contratou o Barbieri. Aí o Barbieri está aí até agora tentando achar um time que não consegue achar. Uma incoerência total dele. Você vê os caras falando por exemplo, que o Eric Marques, eu escutei o Abel falar que o Eric Marques estava arrebentando nos treinamentos. Mas em contrapartida, você no jogo seguinte, você não vê o Eric Marques nem relacionado. Quer dizer, é uma coisa incoerente, né, cara? Se o cara tá arrebentando no treinamento, como é que
vai pro jogo, cara? Como não? Mas olha, se eu for ficar falando as incoerências do Barbieri aqui, esse vídeo vai durar muito tempo, cara. Eu posso falar algumas só para pontuar, né? Por exemplo, também, você tem um meio-campo com Jair, Galarza e Barros. Eu até gosto. Eu gosto dos três, cada um na sua, né? Só que, porra, vocês vão concordar comigo que o mais técnico desses três que eu falei é o Jair, né? Porra, você bota o Jair de cabeça de área, de volante, você está tirando a possibilidade dele criar, de encostar no ataque e criar para os atacantes lá. Aí você deixa para essa função o Galazzi e o Barros, que são muito, muito inferior tecnicamente ao Jair, pô. Então é outra incoerência, cara. Se quer montar esse meio-campo aí, com essas três peças, cara, o Jair tem que ser o homem mais avançado desse meio-campo. E o Galazzi e o Barros ali atrás. Entendeu? E outra coisa também, o Barbieri tá vendo que o time não tá dando certo, tem que ter um pouco de humildade, um pouco de inteligência, cara, de fechar a casa, cara. O Zé Ricardo, quando estava no Vasco naquela época lá, ele tinha um time fraco na mão, mas estava obtendo alguns resultados legais. Por quê? Porque ele enxergou isso, a fragilidade do elenco, do time, e botou o time aqui atrás. Mais fechadinho, jogando no contra-ataque, numa bola lá, e estava dando certo. Então, cara, isso aí não é tornar o time pequeno, não. Isso aí é você jogar de acordo com o que você tem na mão, pô. Você tem uma zaga que tá tomando gol aí de cabeça, com o cara já é o segundo gol. Ele tomou um gol do Arthur, que tem meio metro, do Palmeiras, o cara tava dentro da área também, no meio do zagueiro lá, cara. E o zagueiro nada. Ontem, contra o São Paulo, o gol de corner, se vocês olharem, o cara não saiu nem do chão para cabecear. Quer dizer, a zaga tá mal postada ali. Então, você tem que fazer o quê? Você tem que minimizar esses cruzamentos para a área. Como é que você faz isso? Diminuindo os espaços. E como é que diminui os espaços? Você fechando aqui atrás mais. Entendeu? Agora, não é fechar e ficar lá atrás o tempo todo, que nem ele fez contra o Atlético Mineiro, por exemplo. É fechar e ter um escape, um contra-ataque para poder matar o jogo. Essas táticas que o cara não consegue fazer, cara. Agora eu não entendo isso, porque eu não tenho curso de nada, eu só entendo de futebol, eu joguei bola amador há muito tempo. E, cara, eu enxergo isso. Como é que o cara que tem curso de não sei aonde, curso disso, curso daquilo, não consegue enxergar? E ainda ganha para fazer isso. Você tá entendendo, gente? Então é esse planejamento mal feito que resulta nessa consequência péssima que são os resultados. Isso vem lá de cima, entendeu? É um negócio, é uma sequência de contratações mal feitas, planejamentos mal feitos, que acabam dando nisso. E tem mais um, vou citar o cúmulo do planejamento mal feito. Eles estavam dizendo que na segunda janela que eles iam contratar, né? Na primeira eles fizeram um monte de coisa lá, jogador emprestado, jogador parcelado em 5 vezes, 4 vezes, mas na segunda janela que eles iam contratar realmente os caras bons para o time aí. Olha, isso é mais uma falácia dos caras. Por quê? A janela abre dia 3 de junho e fecha no início do mês seguinte, agosto, bem no início. Você sabe quanto é que, quando está previsto para vir o aporte de 120 milhões? Em setembro. Gente, ou eu não estou raciocinando direito, ou o aporte vai chegar depois da janela fechada. Porra, então,
Que negócio é esse, gente? Que planejamento é esse? É triste falar nisso, mas é o caminho que o Vasco está seguindo é esse. E aí, eu sempre falei, quando eu estava fazendo parte de um outro canal, antes de criar esse meu canal com o Rafael Roz, o Rafael Roz é testemunha que eu falava. Fizeram uma pergunta para mim lá no início, antes de começar o Campeonato Brasileiro. Onde é que o Vasco vai, ou no início, não me recordo, qual a previsão, o que o Vasco vai almeja no Campeonato Brasileiro? Eu falei, olha, com esse futebol, foi no início do campeonato. Eu falei, olha, com esse futebol que eu tô vendo aí, o Vasco vai brigar para não cair. E hoje o Vasco está fazendo isso lá, tá lá brigando já para não cair, já tá beirando a zona de rebaixamento. E hoje, dependendo dos resultados, já pode entrar. Tá entendendo? Não precisa ser formado para enxergar isso. Basta entender um pouco de futebol, né? Gente, então é isso. Notícias boas não tem, infelizmente. A notícia boa que eu poderia dar para vocês é se o Vasco demitisse o Barbieri, que eu acho que já passou do tempo. Só que eu acho que essa diretoria não vai fazer isso, porque eles não têm peito para fazer isso. E aí, quem sofre somos nós. Ao contrário do que o Abel disse, né? Os torcedores é que estão sofrendo. Então, gente, é o que eu tenho para falar para vocês hoje. Tenham um bom domingo e vamos torcer para que coisas boas comecem a acontecer no Vasco, porque a gente está precisando disso, né? Um bom dia para todos aí. Saudações Cruz Maltinas. Um beijo.